E se a Primeira Guerra Mundial não tivesse acontecido, como seria o mundo hoje em dia? Mais populoso, mais preconceituoso? É isso que veremos nesse vídeo. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortais da história, que matou cerca de 20 milhões de pessoas. Esse conflito deixa marcas na história até hoje, pois causou muita devastação e destruição, principalmente na Europa. Trouxe doenças como o IST, que gerou epidemias como a gripe espanhola. Várias extensões de terra, principalmente na França e na Bélgica, foram destruídas graças aos armamentos pesados da Primeira Guerra Mundial. As infraestruturas, linhas ferroviárias foram totalmente destruídas. As armas químicas usadas na Primeira Guerra Mundial destruíram o solo agrícola, deixando um infértil, causando muita fome. Reino Unido e Alemanha eles sofreram diversas crises econômicas, por exemplo, a inflação, resultado dos diversos gastos na guerra, e depois que gerou uma super hiperinflação. Essa guerra matou milhões de pessoas. Muitos soldados voltaram com sequelas enormes na guerra. A indústria bélica, que antes era um grande sucesso na guerra, ficou destruída, destruindo a economia europeia. A taxa de natalidade caiu muito, graças ao grande número de jovens que morreram na guerra. Milhões de desempregados ficaram na guerra. Ficaram. E migrações em massas aconteceram na Europa. E a Primeira Guerra Mundial basicamente destruiu o continente. Mas e se a Primeira Guerra Mundial não tivesse acontecido? Como seria o mundo hoje? Bem, sem o assassinato de Francisco Ferdinando em Sarajevo, Vladimir Lenin não seria enviado à Rússia. Ou seja, o Império Russo teria sobrevivido. As ideias nazistas de Adolf Hitler não se espalhariam na Alemanha, já que ela não sofreu a derrota que sofreu. E é bem provável que, em vez disso, a Alemanha continuasse um império. Na Itália, Benito Mussolini jamais teria conseguido assumir o poder, significando não existiria o fascismo na Itália. No Oriente Médio as coisas seriam diferentes, pois não aconteceria o genocídio armênio, nem a estrutura franco-britânica na divisão do Império Otomano, ou seja, o Império Otomano teria sobrevivido até os dias de hoje. Também não haveria o Holocausto, pois Hitler nunca teria assumido o poder da Alemanha. Os judeus fariam um papel mais importante na história europeia, que não teria nada a ver com câmeras de gás e fuzilamentos. Os Estados Unidos permaneceria bem mais isolado e preconceituoso com movimentos como a Ku Klux Klan desistindo. De acordo com o historiador Richard Neil Lambo, professor de teoria e política da International King's College London, uma consequência importante de ambas as guerras foi a ciência e tecnologia terem avançado graças ao apoio governamental. Ou seja, sem as guerras mundiais, o mundo teria avançado menos tecnologicamente. Não existiriam as armas nucleares como conhecemos, e também não existiriam os avanços na medicina, já que foi a Primeira Guerra Mundial que fez com que a humanidade se preocupasse mais com a medicina. Com isso, doenças virais, muitas curas que surgiram e antibióticos que surgiram durante as guerras não teriam surgido. E os avanços na medicina que tem hoje provavelmente não existiriam. Bem, o mundo sofreria bem mais com doenças bacterianas e falta de antibióticos. Outra consequência importante foi o avanço bélico, que vários aviões, caças e helicópteros foram construídos para ajudar no conflito. E diversos foguetes foram construídos também. Sem isso, o homem jamais teria conseguido pisar na Lua. E jatos não teriam sido construídos. E provavelmente não teríamos viajado de avião. Bem, provavelmente as tecnologias da guerra não teriam avançado. Ou seja, o mundo estaria bem mais menos avançado. A economia também seria diferente, com o mundo sendo mais desigual, mais racista. As mulheres não teriam todos os direitos que elas conseguiram, pois foi graças à Primeira Guerra Mundial que elas conquistaram o mercado de trabalho, ou seja, não existiria o feminismo hoje em dia. As, as elites ainda estariam no poder, pois não existiriam as ideias de revolução dos pobres, ou seja,
a sociedade estaria bem mais desigual. Os Estados Unidos só se tornaram o que é hoje uma superpotência graças às guerras mundiais que fortaleceram muito o Tio Sam. Bem, e o mundo estaria bem diferente, muito diferente. A população mundial estaria bem maior, ultrapassando os 10 bilhões de habitantes. Isso seria ruim, pois não teríamos alimentos para alimentar todas as pessoas. O lado bom é que existiria menos agrotóxicos nos alimentos. A Europa ainda assim seria a maior potência do planeta, com o colonialismo ainda existindo. Com isso, a África ainda assim estaria dominada pelos europeus. A Índia Britânica também teria sobrevivido. E a Ásia seria um lugar de disputa entre os europeus. O Império Japonês teria sobrevivido e bem forte, já que não teria se expandido. E a Coreia ainda assim pertenceria ao Japão. A China continuaria uma república, em seguida viraria um governo nacionalista, já que não haveria os comunistas, já que a Revolução Russa nunca aconteceu. Se a Revolução Russa nunca tivesse acontecido, a família Romanov continuaria com poder na Rússia e não seriam mortos. Consequentemente, a União Soviética não existiria. Sem a União Soviética, sem Guerra Fria. E sem Guerra Fria, provavelmente a Europa, o poder ainda estaria consolidado na Europa. A América Latina teria uma história bem diferente, pois não ocorreria a Revolução Cubana. Sem a Revolução Cubana e a ameaça comunista, as ditaduras militares que assolaram o continente não teriam acontecido. No Brasil seria muito diferente. O regime de Getúlio Vargas teria durado bem mais tempo, até a sua morte. E com isso, talvez ele teria conseguido seu sonho de transformar o Brasil numa potência industrial. Ou seja, nessa realidade alternativa, o Brasil seria um país rico. Bem, mas uma realidade assim nunca será conhecida e ficará apenas no contra